A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Paz do Senhor, professora Anete. Paz, presbítero Ale, tudo bem? Tudo bem? Mais um domingo aqui para nós juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Estamos aí no segundo trimestre desse ano de 2024 e o título da nossa revista nesse segundo trimestre, A Carreira que nos é proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu, né? Nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes, que tem trago essas ricas lições e assim nos edificados a cada tema. E hoje chegamos na lição de número 6. Isso Né, Nete? mesmo, exatamente. Até porque Ale, é interessante frisar que o pastor Osiel Gomes, ele trouxe vários temas como proposta para a gente. Parece proposta simples, né? Mas, na verdade, a gente está precisando voltar lá no início novamente, né? Tem muitas pessoas que ainda se perderam, talvez, um pouquinho em vários estudos que nós estamos bastante adiantados no conhecimento, graças a Deus por isso, mas é sempre bom voltar pensando naqueles novos que estão iniciando na igreja agora, né? Ou no reino de Deus agora, né? É verdade. E eu até estava essa semana, o pastor falando sobre oração, buscar um avivamento, e a gente precisa sempre buscar o primeiro amor, né? Não podemos deixar esfriar, não podemos deixar ficar morno, mas nós temos que sempre estar ativo. E essas lições, elas nos têm edificado muito, né? Porque você lê, você relê e você aplica ela na sua vida, né? E aí ela faz um efeito, né? Não adianta só você ler a bula e não tomar o remédio, né? Exatamente. Não é só ler, estudar e praticar, que é no caso das escrituras, né? Você tem que ler e praticar. Caso contrário, a Bíblia vai chamar a gente de hipócrita, né? Eu acho bastante forte chamar alguém assim. A Bíblia, ela fala. Se você lê, estuda e não pratica, você está fazendo alguém ou você mesmo perder tempo. Que é triste isso, né? Verdade. Olha, mas você viu o nosso texto áureo? Isso. Então, a nossa lição de hoje, nós vamos tratar um pouco sobre as nossas armas espirituais. E o texto áureo, como você falou, se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 10 e verso 4, que diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que armas são essas, né? Isso quer dizer que a gente tem guerras, né? Se a Bíblia apresenta armas, quer dizer que nós temos que lutar com alguma coisa, com alguém, tem que estar preparado, né? Eu acho que no decorrer da lição, Ale, você vai falar um pouquinho pra gente que guerras são essas que o cristão ele enfrenta, né? Já que a gente não luta contra outro ser humano. Com quem que a gente luta? E com que armas, né, a gente precisa se vestir, Se né? revestir, Ou né? revestir para a gente conseguir vencer. A gente vence, né? Vence em nome de Jesus, né? Temos que vencer. Tem que vencer, é obrigado. Vamos lá. Ó, temos a leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 1, e aí o versículo 16 ao 30. Você vai ler? Você quer ler tudo ou posso ler só a primeira parte? A primeira parte é interessante, ó. Isso. Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Lembrando que ele não comeu, tá? Coisa alguma. E terminados eles, teve fome. Baseado aqui na tentação de Jesus, Lucas capítulo 4, né? E o versículo 3, né, diz que o diabo, né, ele diz, se tu és o filho de Deus, e aí ele diz, se esta pedra que ele pede para que Jesus transforme a pedra em pão. Então, Jesus estava com fome, depois de um jejum de 40 dias, e o diabo o tenta ele, né? Você não é um filho de Deus? Então, pede que essas pedras agora se transformem em pão, né? E aí, como que ele combateu essa tentação? Aí o versículo 4, lê aí. É interessante que ele tenta Jesus naquilo que Jesus está fraco, né? Como humano, né? E outra coisa, não só tentou Jesus, você falou que ele está fraco, mas ele não estava jejuando. É uma arma nossa. Então, eu estou jejuando, estou cheio do Espírito Santo, então eu não vou receber tentação? Olha aí para você ver.
Ele jejuou 40 dias e mesmo assim o diabo foi tentá-lo. O diabo tentou, né? Tentou. O 4. E Jesus respondeu e disse-lhe: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você viu? Então, ele combateu. Aí a gente já tem uma ideia que ele combate essa tentação com a própria palavra, né? Que é uma arma que nós vamos aprender hoje, que é a palavra de Deus, uma das armas do cristão. As armas do crente, ali no tópico 1. Vamos lá para o tópico primeiro, Isso, né? tópico primeiro. Quais Aqui, são as armas do crente, né, Nete? Aqui ele fala de um modo geral, tá? E isso daqui é algo genérico, né? Nós vamos falar de armas aqui, mas nós vamos entrar, que nem você pontuou bem no início, que armas são essas que vamos usar e com quem nós estamos lutando. Então, nós estamos numa batalha espiritual, certo? Há uma batalha espiritual, sabemos que há, né? Então, aqui vai falar assim de umas armas do modo geral. Então, aqui nós podemos classificar armas como, aqui ele fala, tem 2 tipos de armas, armas de ataque e armas de defesa, certo? Então, você tem armas para atacar e você tem armas para se defender. Então, baseado na Bíblia, nós estamos dizendo, entendendo que a Bíblia nos dá arma tanto de ataque quanto de defesa. Isso é top saber, né? Isso é top. Precisa Só que saber. você tem que saber, qual o momento de atacar e qual o momento de defender. O que às vezes a gente confunde é na hora de atacar, eu estou defendendo. E na hora de defender, eu estou atacando. Então, está errado. Então, não basta só ter as armas. Eu preciso saber usar e a hora que usar. Isso. Show, né? Show, Incrível. show. Que bênção, né? Bom. Vamos esclarecer isso então, né? Ó, algumas dessas armas aqui, eu só vou citar aqui, nas escrituras que diz, né, principais instrumentos de ataque, ó, espada, vara, funda, arco e flecha, lança, dardo, isso são tudo armas de ataque, né? E a gente tem texto bíblico, né? Você que está acompanhando aí em casa, na sua revista está aí os textos para você ler, e aí você vai ver que Davi, né, combateu o gigante com aquela funda, né? Golias estava com a espada quando foi atacar ele. Então a gente vai ver textos aqui, Moisés tinha uma vara na mão e tudo esse instrumento de ataque. Lembrando também, Ale, que a gente está falando de um contexto histórico do Antigo Testamento. Logo, nesse contexto aqui, é as armas que tinha nessa época, né? E você já imaginou se a gente fosse colocar essas armas, transliterar para o contexto de hoje, que armas que ia aparecer? Revólver, metralhadora, faca. Eram essas armas, né? Porque a gente precisa saber transliterar isso também, para a gente ter uma noção de como que funciona isso, né? Porque a gente fala lança, ninguém usa lança, pelo menos nós aqui em São Paulo não. Talvez ainda lá nas terras indígenas, né? Eles usam sim. Mas aqui no nosso contexto onde a gente está, a gente não vai usar lança, funda, a gente não usa isso, né? Então, as armas que a gente usaria hoje, faca, metralhadora, né? Tem até umas gírias cristãs, né? Um chamou outro, metralhadora de Jeová. Não. Mas são as armas para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né? É isso daí. Agora aqui, ó, as armas de defesa são escudo, capacete, couraça, né? Caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, como você falou, né? Bem como pelo exército de Israel. Então, era daquela época, essas armas de ataque e armas de defesa. Então, tinha o capacete, tinha a couraça, tinha aquela caneleira, né? E tem até uma história, né? Esta história, ela bem rapidinho aqui, ela fala de um soldado, né? Que ele era bem protegido com a sua armadura. Só que ele tinha, para derrotar ele era muito difícil, porque ele tinha um capacete, tinha couraça, tinha, sabe, aqui no seu sapato a proteção na frente, né? Só que ele tinha uma falha e ele foi atacar um outro exército e esse outro exército, o general, começou a observar nas armaduras dele tudo direitinho e descobriu que o calcanhar dele era descoberto. Não sei se você já descobriu o nome, Aquiles, né?
É Aquiles, né? Então, o calcanhar de Aquiles. Por que o calcanhar de Aquiles? Porque era descoberto. E ele treina o exército dele para acertar somente o calcanhar dele. E na guerra, quando aconteceu, começaram a dar flecha, 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 até acertar o calcanhar dele. Quando acertou, ele caiu. Então, uma lição para mim e para você. Não somente temos as armaduras, mas temos que tampar as brechas. Tinha uma brecha. Nós não podemos deixar nenhuma brecha, porque o inimigo pode entrar por essa brecha. E entrou pelo calcanhar de Aquiles. Um exemplo bíblico desse também é Golias, né? A única lugar, né, que poderia atacar, que seria fatal, seria a testa, né? E lá a gente viu a história que acontece. Olha, então, a gente indo um pouco mais adiante, porque, gente, aqui a gente só nós fazemos só uma breve explanação da lição, porque o interessante é que você venha participar conosco na nossa aula presencial, né? Como a gente sempre fala, nós temos as nossas salas, tá? Dos irmãos, irmãs, crianças, jovens, adolescentes, tudo separado. Para quem gosta de fazer perguntas, é super interessante. Então, o ideal é que você venha. Nosso objetivo, né, é levar para você um pouquinho do que a gente vai estudar mais a fundo no domingo. Por isso a gente passa rápido nos tópicos, a gente não se aprofunda. É isso mesmo, né? Isso aí, ó. Avenida Copacabana, né, número 58, centro de Santana de Parnaíba. Então, venha participar, você, traga seu filho, sua filha, sua esposa, né, Nete? Que você vai se aprofundar mais no assunto. Estas armas, Nete, para a gente concluir esse primeiro tópico aqui, no ponto A, é como fosse algo genérico. Não estamos falando aqui para que a gente temos que ter uma espada realmente na mão. São simbólicas, né? Porque, são simbólicos. Porque agora nós vamos entrar num ponto, quem que é esse inimigo? Quem que é o inimigo? Quais armas, de fato, a gente vai... Então, o comentarista, ele propõe para a gente o seguinte... Primeiro, o nosso inimigo, ele vai dizer que lá no tópico 2 do 1, subtópico 2 do tópico 1, ele vai dizer o seguinte, que o inimigo, ele tem estratégia. E o nosso inimigo nada mais é do que... A gente falou domingo passado, que o primeiro inimigo é a gente mesmo, né? E o segundo é o diabo. Porque, querendo ou não, a pessoa que vai impedir a gente, ou que nos impede de chegar ao nosso objetivo, às vezes é a gente mesmo. Mas o inimigo, ele tem um papel fundamental nisso. Como? Ele é estrategista. Né? A gente não deve, o comentarista ele coloca aqui que a gente não deve subestimar o poder que o diabo tem, porque ele veio do céu, Deus criou ele. Então, Deus criou ele sendo o quê? Uma pessoa inteligente. Ele também é uma pessoa. Ele não tem os poderes que Deus tem. Ele é limitado, isso é de fato. Mas ele é inteligente, ele é poderoso. E ele vai fazer de tudo para quê? Para que a gente não tenha esse relacionamento que nós temos com Deus, que é o que ele tinha e perdeu e não tem mais. Mas agora a gente tem. Pelo sangue de Jesus Cristo, graças a Deus. Esse inimigo nosso, ele é um espírito, certo? Não tem corpo. Ele é um espírito, ele não tem corpo. Então, você não vai matar esse inimigo com uma espada, com um revólver, com uma faca. Não dá para dar um tiro. Não vamos matar ele, você não vai conseguir, porque ele é um espírito. Ele precisa de um corpo. Então, ele sai de um corpo e entra no outro corpo. E ele atua, né, usando a vida da pessoa que dá lugar para ele. Certo? Então, ele é um espírito. Então, quando nós falamos dessas nossas armas espirituais, o nome já está falando, armas espirituais. Porque a minha luta não é contra carne e sangue, quando Paulo falou isso. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, os principados, as potestades. Essa é a nossa luta, certo? Então, conhecendo o nosso inimigo, a gente sabe que ele é estrategista, como você falou. Então, nós não podemos subestimar, certo? Que ele é estrategista, que ele é astuto. Quando fala lá em Gênesis que a serpente foi astuta, é o que acontece? Ela planejou aquilo, Nete. Sim. Ela arquitetou aquilo. Né? Ela fez com que Eva fosse induzida, ela induziu Eva aquilo. Então, você vê que o inimigo, ele é estrategista, ele faz isso. Ele planeja, né? Ele não é bobo, não, ele planeja. Isso. A gente tem que ter noção disso, que o inimigo, ele planeja, ele é inteligente. Então, ele vai usar todas as armas relacionadas à inteligência, ao intelecto, à força, a convencimento,
para fazer com que a gente saia do propósito. Lembrando também que o inimigo ele atua em outras pessoas, como você falou, mas ele atua também jogando pensamentos, as setas, né, que a gente chama. Os dardos, né? Os Inflamados. dardos, que hoje, na linguagem de hoje, seriam os pensamentos contrários, os pensamentos, aqueles que falam assim pra gente, faz isso, você está com desejo de fazer isso, faz isso, peca, bebe, rouba, trai o seu cônjuge, sabe? Então, ele joga esses pensamentos na nossa mente, e se a gente não tiver com a palavra de Deus, o pastor, eu sempre falo uma coisa que eu acho interessante, que às vezes, a gente coloca todo o sentimento no coração, mas a nossa mente é a sede do conhecimento. E às vezes a gente deixa que esses pensamentos descem para o coração, que é a sede das emoções, né? Enfim, são várias teorias sobre isso. Mas o que acontece? Se a gente não proteger a nossa mente com a palavra de Deus, com a verdade, a gente não consegue refutar. Pode fazer isso, é legal. Aí a gente fica em dúvida. Eu posso fazer mesmo? Será que pode? E aí você não conhece a palavra de Deus, o que acontece? Você acaba fazendo o que o inimigo ele apresenta para você, sugere, por falta de conhecimento. Por isso que é importante não só ler, mas estudar a palavra de Deus, nem que seja um pouquinho, 5 minutinhos por dia, mas a gente vai crescendo na graça e no conhecimento, como Paulo diz. Né? Mas o inimigo, ele vai tentar a gente de qualquer forma. Correto, Alê? Correto. E o tópico 3? É o tópico 3, então, porque a gente já falou de Já? Passamos no tópico 2? Já passamos no tópico 2. Não, tópico 2. Vamos para o tópico 2. Passamos no tópico 1. O tópico 2, ele vai falar assim, as 3 armas espirituais do cristão. Então, vamos lá. Primeiro, palavra de Deus, como você falou. Então, vem pensamento ruim na minha mente. Passa-se pensamento. Deixa eu deixar claro aqui para os irmãos. Jesus foi tentado. A tentação é pecado? Tentação, não. Não é pecado. Então, você que é tentado, e todos nós somos tentados. E às vezes você fica se amargurando, falando, eu pequei. Calma, você não pecou, porque você não deu ênfase àquela tentação, certo? Jesus foi tentado, só que como ele combateu aquela tentação? Com a palavra de Deus. Então, nós temos que nem a Nete falou, ler a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, para quando vier essa tentação, olha, eu sei que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Exatamente. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que fortalece. E você vai citando esses versículos bíblicos. E isso vai te alimentando. Fala, não, a alegria do Senhor é a minha força. Então você vai citando e você vai vendo, porque Jesus citou a palavra. E isso vai te trazendo aquele ânimo, vai te deixando você mais forte. E você combate, porque o que a palavra de Deus diz em Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele vai fugir de vós. Né? Exatamente. Vale lembrar também, eu sempre coloco isso, porque às vezes, pelo fato de nós sermos cristãos, tem alguns que acham que o fato de vir na igreja todos os dias, em curso de oração, ele não será tentado, ou se for tentado, é porque está em pecado, alguma coisa do tipo. A palavra de Deus diz que todos nós estamos sujeitos a paixões, né? As tentações. A diferença é se nós vamos cair em tentação ou não. Lembrando que nenhum cristão ele está santo na sua plenitude. Nós estamos num processo de santificação. Então, desde o pastor até aquele crente que você julga mais fraquinho na igreja, todos eles passam por momentos de tentação. O pastor, ele é ser humano, assim como eu, como a dirigente, como qualquer membro na igreja, até aquele que faz jejum 7 vezes por semana, ele também está propenso a pecar, a ser tentado. Jesus não jejuou 40 dias? Próprio Jesus. Então, ninguém não existe aquela pessoa que não pensa. Porque nós temos uma natureza chamada natureza caída, natureza pecaminosa, que é a carne, nós estudamos domingo passado. Por causa dessa natureza, Paulo vai falar que todos os dias eu tenho que me crucificar com Cristo. O que é isso? Todos os dias eu tenho que olhar para a cruz e falar, é Cristo que me justifica. Eu sozinho não tenho força, mas é Cristo, através do sacrifício dele, eu consigo vencer qualquer tentação. E isso é para todos, não existe ninguém santo na igreja. Existem pessoas em processo de santidade, de santificação. E aí a gente chega lá. E Paulo cita lá em Coríntios, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, estamos em pé, temos que vigiar, temos que cuidar. E uma das armas espirituais que é poderosíssima é a palavra de Deus. Porque você combate o inimigo com a palavra de Deus. Olha que nesse texto,
de Mateus capítulo 4, o inimigo usa a própria palavra. Por quê? Como você falou, ele saiu lá de cima, ele conhece a palavra, ele sabe, dos mestres, e ele usa a palavra. Mas você não é crente, você não é isso, você não é aquilo. E se você não conhecer a palavra, estamos sujeitos a pecar, fazer o que né? Então, o povo se corrompe por quê? Por falta de conhecimento, né? Não é nem por falta de oração, já falei. Conhecimento. Por falta de conhecimento. E você vê, nessa época que estamos vivendo, eu me lembro, eu fazia muito trabalho na biblioteca. Eu lia muito. Para fazer um trabalho, para entregar para o professor, eu tinha que escrever todo o trabalho num papel almaço, uma folha de almaço, para entregar, fazer capa, contracapa e entregar. Hoje, você vai fazer um trabalho, é Ctrl+C, Ctrl+V. Não lê. Então, as pessoas não querem ler, não gostam de ler. Querem ver o quê? Vídeo. Querem ver vídeos curtos, né? Que nem tem um TikTok hoje. Eu sei que evoluiu bastante coisas, a tecnologia evoluiu, mas temos que ler. Temos que ler, pessoal. Nós temos que ler. Entendeu? Não adianta eu ficar só num vídeo, numa pregação que eu vi, mas nós temos que ler. Estudar. Olha, para a gente continuar aqui. A outra arma, segunda arma. Segunda e terceira, que as duas elas andam junto aí, que é a oração em jejum. O cristão ele não vive sem oração, e a oração é incrível, porque a oração não é só aquele momento que você ajoelha na igreja, né, para orar. Eu sei que o nosso costume, ele vem lá de trás, nós vamos ensinar, de que a oração é na igreja que você ora, que você busca Deus de uma forma mais inspirada, né, de uma forma... Mas a oração ela é diária, é o tempo todo, é o dia inteiro. Né? Ou seja, a comunicação com Deus. É uma comunhão com Deus, né? Comunhão. Você ora, você começa a ter comunhão com Deus, né? Sabe? Você está falando com alguém, você está dirigindo, está É trabalhando. uma arma poderosa, poderosa. Quanto mais você ora, mais você vai tendo aquela intimidade com Deus. É algo maravilhoso quando lá em Mateus capítulo 6 fala assim, entra para o teu quarto, feche a porta. O que isso quer dizer? É um particular com Deus. Você tem que ter esse momento a sós com Deus. É que nem você falou, estamos aqui na igreja, estamos num coletivo. Mas e quando eu estou em casa? Sabe, fecha a porta do teu quarto e vai falar com Deus. Às vezes fala com Deus. Nete, olha que coisa maravilhosa. Mas, Ale, tem aquelas pessoas que, por exemplo, em casa é difícil. Quem tem criança pequena sabe disso, não consegue ficar sozinho. Eu tenho 2 em casa, dificilmente eu fico. Então, qual o meu momento de a sós com Deus? Geralmente, quando eu estou indo para a faculdade de manhã, eu demoro 25 minutos para chegar na faculdade. Nesse tempo, eu fecho meu ouvido, eu oro alto, eu falo com Deus, eu falo em línguas, eu choro. E é meu momento de falar que estou dirigindo, estou indo para a faculdade, estou falando com Deus, olha que legal. Então, você pode escolher. Quando a Bíblia fala, eu acho muito legal isso, que o quarto é um lugar secreto, vai falar lugar de intimidade, lugar que é só seu, né? O quarto fala de algo que não é para todo mundo, né? Nosso quarto de casa é quase um lugar sagrado, na verdade. Nossa casa é um lugar sagrado, né? Mas isso também pode ser simbólico, ou seja, se você não consegue ter esse momento na sua casa, no seu quarto, ok, então você vai ter um momento quando? Quando dá? Quando é que dá? Onde que dá? Tem gente que é no banheiro. Tem gente que é no banheiro da empresa, que é o único lugar que ele vai ficar sozinho. Então, esse é seu quarto secreto com Deus. Você pode orar. E você falou uma coisa tão importante, né, de que o quarto é o lugar da intimidade. Você convida uma pessoa na sua casa, ela vai ali na sala, vai no quintal, vai no corredor, no máximo ali, né? Na cozinha, até na cozinha e tal. Mas no quarto, você não é qualquer um que você leva. Deve levar. Então, o quarto é um lugar de intimidade. É um lugar que, às vezes, a pessoa que é careca, ela tira a peruca, ninguém sabe. O outro que usa a dentadura, tira a dentadura dele e põe lá em cima. Ninguém sabe que ele é banguelo. É um lugar que você tira sua veste e você está cheio de mancha no corpo, as pessoas não sabem disso. É um lugar de intimidade. E o Senhor está falando para nós que Ele quer intimidade conosco. A oração traz essa intimidade. É você se abrir. Deus te conhece, Deus me conhece. E nós não temos segredos com Deus, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, é onisciente. E é esse momento maravilhoso. E o jejum, alincando como que você falou, ele nos traz essa sensibilidade
de você ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a pessoa jejua, quando você jejua, né, você vê Deus em todas as coisas. Você começa, eu até conversando com a Adriana, minha esposa, ela falou que uma vez indo para o médico e, sabe, que nem você falou, orando no carro, e tinha um carro na frente que estava escrito Deus é fiel, mas ela nem estava percebendo, mas toda vez que ela chegava perto, Deus é fiel. Aí o carro tomava uma distância, parava o trânsito, Deus é fiel. Aí ela se tocou, que Deus estava falando com ela, olha, eu sou fiel, você está indo ao médico, você está indo ver um exame, você está indecisa, e Deus falando com ela no para-choque de um carro, porque você começa a ficar sensível, né? Quando você jejua, você está dizendo assim, ó, eu tenho fome de Deus. Você deixa de comer aquela picanha, de tomar aquela Coca-Cola, né, que nós gostamos, né? Aquele café de comer, para você ter fome de Deus, você quer mais de Deus. Aliás, os nossos Sabe, domingos Net? aqui, É tremendo. Os nossos domingos aqui é uma tentação, né? Que a gente vem no domingo, a gente quer jejuar no domingo, tem um café da manhã Tem maravilhoso, café, tem né? café. Mas o jejum, só para frisar, o jejum, ele é para você ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Tem pessoas que fazem jejum para ter salário maior, para ganhar uma coisa, para ter um bem material. Lembrando que nas Escrituras não tem base para isso. As Escrituras, todos os jejuns que a gente vê nas Escrituras é sempre para ter mais da presença de Deus. Você nunca vai ver um jejum nas Escrituras para adquirir alguma coisa, algum bem material. Tem gente que faz, é errado. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que baseado nas Escrituras. Como nós estamos falando das armas espirituais, o jejum, ele vai matar a sua carne. Exatamente. Entendeu? Nós vamos nos aproximar mais de Deus, Essa porque natureza também caída. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E é o que você falou, né? Na outra aula passada nós falamos, né, dos 3 inimigos, né? Isso. Que é carne, o diabo e o mundo. Então, para você vencer o mundo, para você vencer a carne, para você, né, vencer o diabo, oração, jejum. E a palavra de Deus. E palavra o de terceiro, Deus. ali para a gente terminar, que o nosso horário, a gente está passando da hora, viu? Para nós terminar aqui, Jesus Cristo é o nosso maior modelo, não tem outro, gente. Não existe líder humano que a gente conheça nessa terra, por mais cristão, por mais uma pessoa estudiosa da palavra de Deus, dedicado, mas essa pessoa não serve como nosso modelo. No máximo vai servir como uma referência, ou como alguém assim para me ensinar. Porque nós temos os nossos mestres, nossos doutores, para nós aprendemos com ele alguma coisa. Mas modelo de cristianismo, modelo de cristão, é só Jesus Cristo. Não tem outro, não. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio e ele não só falou, mas ele também praticou. Exatamente. Né? Jesus então, orou. Jesus jejuou. Jesus orou. Por que eu não quero orar hoje? Se ele orou, se Jesus orou. Jejuou, e a palavra, ele citava em todos os diálogos que você vê de Jesus, é a palavra que ele está citando. Então, não tem outro. Não Perfeito. tem outro. Ele é o nosso modelo, né? Exatamente. Então, quando nós olhamos para ele, nós nos sentimos, né, mais fortes e sabendo que ele falou na sua palavra. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí ele está falando assim para nós, tem de bom ânimo. Como eu venci, vocês podem vencer. Não é algo que é impossível. É algo que nós podemos fazer. Agora, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas, nós não conseguimos. Nós temos que usar as armas espirituais. E se você já passou pela primeira aula, pela segunda, você já está na sexta, você é uma pessoa que você já é um crente, que você já aceitou a Cristo, que você nasceu de novo, que você já foi regenerado. Então, você tem que usar as armas. Ah, irmão, eu tenho perdido muitas batalhas, eu tenho muitas decepções na minha vida, eu tenho olhado para muitas pessoas e tenho me decepcionado. Foi o que a Nete falou. Né? Pedro, quando ele andou por cima das águas e ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Se a gente começar, irmãos, a olhar para A e B, uma hora você vai ter uma decepção, uma hora você vai desanimar, mas você tem que olhar para Jesus. Esse é o único que não pecou, é o único que nos deixou um modelo fiel, e aí, para nós, seguimos esse modelo, né, Nete? Seguir Jesus não tem erro, né? Não tem erro. Jesus não tem erro, nem decepção, meu gente. Você quer Jesus é top.
E para finalizar, lá na conclusão, a gente sabe que as nossas armas, elas são espirituais. Logo, o nosso inimigo também é espiritual. Você não enxerga ele, né? Os Isso maus mesmo. pensamentos vêm, as tentações vêm e a gente não enxerga. Mas a gente, nós somos tentados geralmente naquilo que mais somos fracos, mais propensos a cair. Tem gente que o fraco dele é dinheiro, então evita, né? Tem gente que o fraco dele talvez a traição. Evita, né? Estar Mentira, perto. né? Mentira. Tem gente que mente né? demais, né? Então, as nossas armas são espirituais, logo o nosso inimigo também é espiritual. E a gente precisa se fortalecer, porque senão a gente vai cair de fato. Com certeza. Aí, concluindo aqui, ó, o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso, não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos apenas com as armas espirituais que nós falamos: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Bom domingo para todo mundo. Deus abençoe. Fica com a gente. Compartilhe esse vídeo se você achar interessante. Se edificou a sua vida, com certeza vai edificar de mais alguém. Deus abençoe. Até o próximo domingo. Amém.